Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aulinha nossa aqui do módulo 6, tá? Produtos notáveis. Na aula anterior, a gente trabalhou com o quadrado da soma de dois termos. Nesta aula, a gente vai trabalhar com o quadrado da diferença de dois termos, tá? Basicamente, mesma coisa, tá? Só que nós tínhamos uma operação entre os dois termos, entre os dois monômios, soma, tá? Agora, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma subtração, tá? Então, o termo x menos y elevado ao quadrado representa o quadrado da soma de dois termos. Então, vamos desenvolver ele aqui. Como na aula anterior, x menos y ao quadrado é a mesma coisa que se eu tivesse x menos y vezes x menos y. Tá? Então, aqui a gente vai usar o princípio da multiplicação, que nós aprendemos no bimestre anterior, tá? Que seria a nossa distributiva. X multiplica o x, x multiplica o y. Menos y multiplica o x, menos y multiplica o menos y. Não se esqueçam, sempre que envolver número positivo e negativo em uma multiplicação, nós temos que aplicar as regras de sinais. Mais com mais é mais, menos com menos é mais. Mais com menos é menos, menos com mais é menos. Ou seja, sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo, ok? Então, vamos lá, dando sequência aqui à nossa aula. Então, eu tenho a minha multiplicação para fazer, que é o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu vou fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, esse x é positivo, esse y é negativo. Mais com menos, menos. X vezes y, xy. Menos y vezes x, menos com mais, menos xy. Menos y vezes menos y, menos com menos é mais, mais y ao quadrado. Os termos aqui do meio são semelhantes, então eu vou juntar. Vai ficar x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Tá? Então, isso daqui é o desenvolvimento do nosso produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Ele se assemelha muito ao que nós fizemos anteriormente, tá? Até se vocês notarem aqui, a estrutura ela é muito semelhante, tá? Que vai ser o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo ao quadrado. Tá? Lá, nossa diferença na aula anterior, que aqui no segundo termo nosso, que é o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui a gente tinha um sinalzinho de mais, era mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui vai ser menos, tá? Vamos ver o porquê. Vamos pegar geometricamente isso aqui para a gente estar dando uma olhada. Então, aqui eu tenho o nosso quadrado, que eu quero descobrir a área dessa região que está em amarelo. Tudo isso daqui, o meu lado inteiro mede x, e esse pedacinho aqui ele mede y. Tá? Eu não vou conseguir chegar nas medidas dos lados desse quadrado menor para calcular a sua área. Então, como que eu vou calcular? Do quadrado todo, eu tenho que retirar essa região aqui, certo? Então, como que vai ficar? Primeira coisa, eu vou calcular a área do quadrado inteiro, tá? Que seria lado vezes lado, que daria x ao quadrado, certo? Desse x ao quadrado, eu vou tirar esse retângulo aqui, que eu consigo calcular a área dele. Se essa medida aqui é y e essa medida aqui é x, eu vou diminuir xy, certo? Aqui, novamente, eu vou tirar esse retângulo, que é a mesma medida do outro.
Então, eu vou retirar o xy novamente. Só que aí notem que, ao retirar esses xy, essa área aqui menorzinha que está em verde, tá? Essa região aqui, que um lado mede y e o outro lado mede y, ela é y², ela foi retirada 2 vezes. Então, eu preciso retornar com ela uma vez, tá? Porque se eu tirei ela uma vez, ela já não existia. Para que eu tire novamente como foi tirada, tanto aqui quanto aqui, eu preciso somar ela novamente. Então, notem que eu pego o primeiro termo, eu calculo a área dele, tá? Que é o primeiro termo ao quadrado. Eu subtraio 2 vezes esses retângulos aqui, que eu calculo a área deles fazendo o primeiro vezes o segundo, e depois eu somo a área do quadradinho menor uma única vez. Então, fica, para mim, tá? Fica o seguinte, a nossa regrinha geral. O quadrado da diferença de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos, que é a diferença da aula anterior, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, como que vai ficar isso aqui na regra prática? Sempre que, primeiro termo, segundo termo. Então, eu vou pegar o primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Notem que o sinal eu não coloco aqui com o segundo termo, tá? O meu sinal, ele já está aqui. Então, eu não preciso desse sinal. Então, o primeiro termo é o 3y, o segundo termo é o 4. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Aí, eu desenvolvo. 3y ao quadrado, 3y vezes 3y, 9y ao quadrado. 2 vezes 3 vezes 4, com um menos aqui, eu vou fazer regra de sinal. Então, vai ficar menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24y, mais 16. Esse é o desenvolvimento desse meu quadrado da diferença de 2 termos. Mesma coisa vai ser feito aqui. Estou usando uma fração. Vai mudar alguma coisa? Não, fração não muda absolutamente nada. Então, eu vou ter primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. E aí, eu vou desenvolver. T ao quadrado não tem o que fazer, então, continua t ao quadrado. Parte de cima multiplica a parte de cima, parte de baixo multiplica a parte de baixo, numa multiplicação de frações. Então, 2 vezes t, 2t, vezes 2, então, menos 4t. O 3 não tem ninguém para multiplicar, sobre 3, mais 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Então, fica t ao quadrado menos 4t sobre 3, mais 4 nonos. Esse é o desenvolvimento desse nosso segundo produto notável. Ok? Então, vamos aqui para o próximo slide. No próximo, eu trago a figura e eu quero determinar qual é a expressão que representa a área dessa região em amarela. Tá? Então, eu vou ter que achar quanto que mede esse lado e esse lado aqui da minha figura, certo? Se tudo aqui é 3w, e eu quero saber só essa região, eu vou excluir isso daqui. Então, o meu lado vai ficar medindo 3w menos 6 ao quadrado, porque isso aqui é um quadrado, certo? Então, notem, o lado inteiro da figura é 3w, só que essa região aqui, eu quero descartar ela, eu não estou usando ela. Eu só preciso saber quanto que mede esse pedacinho aqui. Então, se aqui é 6 e tudo é 3, desse 3w eu tiro o meu 6, o que sobra é o meu lado. O que sobra?
3w menos 6. Não tem como eu fazer a conta, tá? Porque aqui é uma letra. Se tudo isso aqui fosse 10 e aqui fosse 6, esse meu lado ia medir 4. Como eu tenho dois números, eu conseguiria calcular, só que eu não tenho, tá? Então, do meu 3w, eu elimino o nosso 6, então ficaria 3w menos 6. E aí eu vou aplicar a regra prática. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. 3w vezes 3w, 9w ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Então, menos 36w mais 36, que é o 6 ao quadrado. Essa expressão aqui, ela representa a área que estava destacada em amarelo, ok? Próximo. Mesma coisa, ó, quero determinar a área dessa região em amarelo. Tudo isso daqui é 4x, só que eu quero eliminar essa parte que eu conheço para ficar somente com isso aqui. Então, vai ficar 4x menos 3. Como isso aqui é um quadrado, os lados são iguais, elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, x ao quadrado. Mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24x, mais 3 ao quadrado, 9. Essa é a minha expressão que representa a área aqui dessa região em amarelo. Ok, galerinha? Então, aula muito semelhante à anterior. O que está mudando agora é que nós temos o sinalzinho de menos, tá? Nas figuras, na aula anterior, a gente calculava a área da região toda. Nessa aula, a gente só calcula uma região interna, um quadrado que está interno a um quadrado maior. Beleza? Então, para vocês, fica aí página 27, 28 e 29 e a TC 17. Bons estudos, boa aula aí para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu, galera!